Espírito divino, ao Deus que era e que vem, pelos séculos. Amém. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo de silêncio. No íntimo do nosso coração, rezemos pedindo ao Espírito Santo que Ele venha em nosso auxílio e nos faça compreender tudo que a palavra de Deus hoje revela para nós. Rezemos. Amém. Irmãs, irmãos, domingo passado celebramos a festa solene da vinda do Espírito Santo sobre nós. Hoje celebramos a festa solene da Santíssima Trindade, porque se o Espírito Santo veio e agora habita-nos, nós temos a plena compreensão sobre Deus. Quem é Deus? A última etapa da revelação de Deus foi essa. Jesus voltou para o céu, sentou à direita de Deus, e sentado à direita do Pai eterno, com o Pai, manda sobre nós o Espírito, e agora temos um movimento divino permanente. Jesus, ao lado do Pai, intercede por nós, e o Espírito Santo em nós ajuda-nos a clamar: Abba, ó Pai. O Espírito Santo não vem sobre nós fazer qualquer coisa, ser um operáriozinho, um servozinho nosso, para que a gente fique o tempo inteiro pedindo a Ele o que a gente quer. O Espírito Santo vem em nós e sobre nós para uma obra excelente. Tome comigo, vamos começar na segunda leitura, com a segunda leitura, a carta de Paulo aos Romanos. O que é que o Espírito Santo vem fazer? Versículo 14. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus São filhos de Deus. Versículo 16. O próprio Espírito Santo, vamos,
se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. Pronto. O Espírito Santo está em mim e em você para nos atestar, nos carimbar, nos testificar, nos dar qualidade de divinos. O Espírito Santo se une ao nosso espírito para nos atestar, para que o tempo inteiro nós fiquemos atentos e tudo que passa pela cabeça, pelo coração nosso, o Espírito Santo diga para mim e para você, na hora da raiva, o Espírito Santo sussurra dentro de mim e de você: espera aí, você é filho de Deus, calma, não age assim não. Na hora do desespero, o Espírito Santo testifica em mim e em você: calma, você é filha de Deus, filho de Deus, calma. O Espírito Santo é aquela própria presença de Deus em mim e em você, que o tempo inteiro venta, sopra à minha mente e ao meu coração e em você, que somos filhas e filhos de Deus. E agora tomem comigo, versículo 13 da segunda leitura. De fato, vós não recebestes um espírito de Escravos, para... recairdes no medo. Se você é um medroso, uma medrosa, você ainda está dominado pelo espírito de escravo e não do Espírito Santo. Sai dessa. O Espírito Santo não veio para nos fazer recair no medo, mas recebestes um espírito De filhos adotivos, no qual todos nós clamamos, Abba, ó Pai. recebemos um Espírito Santo que, quando a gente reza, o Espírito Santo sussurra uma voz doce e suave aqui dentro de mim e de você: Abba, ó Pai. E assim a gente entra agora na imagem de Deus que temos. Celebramos a festa da Santíssima Trindade. Temos em nós o próprio Deus que molda em nós uma compreensão verdadeira de quem é Deus. Nós não alcançamos a compreensão de Deus por acaso, por um acidente de percurso, alguns, por uma sorte, alguns alcançam a sorte de entender quem é Deus. Não. Entender, compreender quem é Deus é uma obra do próprio Deus, que realiza de forma extraordinária uma atividade de revelação que tem o ponto alto no Evangelho de hoje. Pegue lá, Mateus, capítulo 28, versículo 16 a 20. Vou cuidar de, na meditação agora do Evangelho, não entrar muito nos elementos do Evangelho de Mateus, porque vimos isso o ano passado. Vou trabalhar com os irmãos e irmãs a imagem de Deus e as consequências de entender Deus assim, que brota desse Evangelho. Vamos lá? Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Juntos, quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. 3 anos os apóstolos conviveram com Jesus. 3 anos apóstolos, discípulos na escola do Mestre perfeito, o próprio Filho de Deus, Jesus. Último encontro deles com Jesus no monte, na Galileia. Jesus tinha dito a Maria Madalena: vá dizer aos meus irmãos que subo para a Galileia, lá eles me verão. Eles foram e encontram Jesus no monte. Os discípulos se aproximam do monte, sobem o monte, aguardam Jesus e de repente Jesus chega. Eles prostram-se, entregam o corpo no chão em reconhecimento dessa presença, mas dentro desse corpo, no coração e na mente, perturbam e causam desconforto as dúvidas.
Quantas vezes você está pertinho de Deus, pertinho de Jesus, às vezes ajoelhado, mas aqui na mente, aqui no coração, não tem outra coisa senão dúvidas. Os apóstolos são homens de uma escola perfeita, de um mestre, de um catequista perfeito, o próprio Jesus. São tomados por uma dúvida. Alguns duvidaram, embora prostrados. Qual é o problema da dúvida no campo da fé? A gente no passado desenvolvia uma catequese ameaçadora. Você não pode duvidar, você não pode ter dúvida. E o evangelista Mateus fala nada. Os apóstolos conviveram com Jesus 3 anos e no último encontro com Jesus ressuscitado, alguns prostrados e duvidaram. A dúvida não é um pecado. A dúvida é uma realidade humana. Nós temos o direito de ter dúvidas. O problema não é ter dúvida, o problema é deixar-se guiar pelas dúvidas. Aí é grave. Quando mesmo duvidando, você tem um domínio sobre você e sobre as dúvidas, e você prostra-se diante do Senhor e diz: Senhor, existe em mim uma força que me move para a dúvida, mas eu quero-te, desejo-te, busco-te, anseio-me por sua presença e sua verdade. A dúvida é até um sinal bacana de que você tem inteligência, de que você tem capacidade de questionar, de raciocinar. Aquele processo de uma religião que forma fanáticos, que forma gente de lavagem cerebral, aquilo não é religião cristã, não. Esses pregadores que bombardeiam sua cabeça de que você tem que ter um modo engessado e rígido de compreensão da fé, não é isso não. A fé é caminho permanente de descoberta e de abertura a Deus. Não vai nunca chegar um momento em que você diz: eu estou pronto, já passei pela lavagem cerebral ou pela catequese. Nada, 3 anos na catequese de Jesus e ainda assim alguns duvidam. Se você é alguém que move sua caminhada e é capaz de prostrar-se e dizer: Senhor, no meu coração ou na minha inteligência, algumas dúvidas ainda me ocupam, eu prostro-me dizendo: vence, vence aquilo que me torna frágil na caminhada de fé. E o Senhor vence. Olha que coisa bonita. Se você é capaz de prostrar-se, mesmo que tendo dúvidas, versículo 18. Então Jesus aproximou-se e falou. Espere. Vamos visualizar. A gente precisa aprender a usar a imaginação na oração e na meditação. Se você, caminhando em sua vida de fé, nas dificuldades, nas provações, nas tribulações, já recebeu tanto conteúdo bom da fé, mas as realidades e situações também da igreja impõem sobre você dúvidas, ajoelhe-se, prostre-se e diga ao Senhor: aproxime-se de mim, não só, mas escute o barulho dos passos de Jesus aproximando-se de você. Desenvolvam uma espiritualidade tão elevada que te torna capaz de ouvir, de sentir o trepidar de um chão onde o Senhor pisa e aproxima-se de você e fala com você. Quando você tem dúvidas e você não permite mais que Jesus fale com você, aí você se torna
tão estúpido quanto os que têm uma lavagem cerebral, uma rigidez de doutrina impetrado na cabeça e no coração. Ser um doutrinado fanático é tão estúpido quanto ser um regido pela dúvida. Nem a dúvida, nem o fanático de lavagem cerebral. Mas, apesar de minhas dúvidas prostrar, e prostrado, escutar o barulho do Senhor que vem até mim, quando eu não alcanço, quando eu não dou conta de compreender, invocar e pedir, aproxima-te de mim, Senhor. E você escuta o barulho de Jesus se aproximando e falando a você. E mesmo que você tenha em sua vida provações e dúvidas, o Senhor continua aproximando-se de você e falando com você. Amém? De verdade? Amém? O problema é, o que Ele vai te falar agora, se você topa viver o que Ele vai te falar. Ou se você vai preferir ficar prostrado ou levantar e continuar caminhando na dúvida. Como vencer essa fragilidade de nossas dúvidas? Diz Jesus. Falou. Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Pronto. Jesus, domingo passado, subiu ao céu e sentou à direita do Pai. Domingo atrasado. Domingo passado, mandou com o Pai e o Espírito Santo sobre nós. Aqui é uma cena de antes dele subir ao céu. Ele diz, toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Você é alguém que se permite ser guiada, referenciado sempre pela autoridade de Cristo? É a autoridade de Cristo no céu e na terra que move seus passos, seus sentimentos, seus pensamentos, suas necessidades, seus desejos? Você conecta-se a Jesus a partir do primado e do reconhecimento da sua autoridade? Aqui Jesus está falando com os 11 apóstolos, depois da sua paixão, morte e ressurreição, antes de subir ao céu. Ele está falando com a igreja, está remetendo os apóstolos a uma realidade que a igreja não pode nunca esquecer. O que deve reger a vida da igreja, o que deve reger a atividade da igreja é a autoridade de Cristo. Esta autoridade de Cristo que envia a igreja, não para ameaçar o mundo, não para se impor no mundo, mas envia a igreja para uma obra também bela, mas também exaustiva, como nos dias de hoje. Vamos lá? Versículo 19. Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra, portanto, a partir de mim, que sou a autoridade, tendo-me como referência, ide e fazei, leiam, discípulos meus todos os povos. Ide e fazei, discípulos meus todos os povos. Continuem, bradem. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Jesus envia a igreja para fazer discípulos meus. Todos os povos. O verbo fazer lembra uma coisa bem manufatura, né? Lembra a oficina. Lembra o ateliê do artista.
A igreja é enviada ao mundo para pegar cada homem e cada mulher e esculpir nele o discipulado de Cristo. Cada um de nós, cada uma de nós somos uma rocha bruta ou um barro que precisa ser moldado e esculpido à imagem de discípulo e discípulo de Deus. A obra da igreja no mundo não é outra senão, fiel à autoridade de Cristo, fazer discípulos de Cristo. O problema vem agora. A igreja só faz alguém ser discípulo de Cristo quando batiza em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e ensina a observar tudo o que ele ordenou. Tudo. A questão é que a igreja se tornou um supermercado. A gente entra na biblioteca da fé e cada um vai na prateleira dos ensinos da igreja e tira só o que lhe interessa. Cada um diz, não, mas isso que a igreja ensina sobre tal assunto não é tão importante assim não. As estatísticas, tanto das igrejas evangélicas quanto da igreja católica, são dramáticas. Quando se pergunta aos cristãos católicos ou protestantes ou evangélicos, qual é o grau de credibilidade que os cristãos dão àquilo que a igreja ensina, é dramático o resultado. É assustador, na verdade. Se faz constantemente pesquisas assim, perguntando questões objetivas e até polêmicas, como o aborto, como a pena de morte, quanto a questão da justiça social. E é assustador quando se pergunta questões objetivas, cada um vai para o campo da opinião. Não, a igreja ensina, mas eu entendo assim. Não, eu até gosto do que a igreja ensina, mas eu prefiro aquilo que o padre que eu sigo no blog, no site, no canal do YouTube, tem um padre que eu sou seguidor, tem um movimento, tem uma associação lá que ensina umas coisas, eu entendo da igreja aquilo. Aquilo é um sectarismo. A pergunta aqui é, a igreja e o conjunto do colégio apostólico, que hoje para nós são os bispos e o Papa, nós aceitamos o que a igreja nos ensina, tudo o que a igreja nos ensina, ou a gente é da fé seletiva, que escolhe temas confortáveis e agradáveis para nós? Primeiro, nós vivemos, é sério, uma crise de autoridade, também na igreja. É verdade que para muitos de nós padres, e se não alguns bispos, deixamos de ter Cristo como autoridade suprema. Muitas vezes nós somos tomados, como diz o Santo Padre o Papa Francisco, nós somos tomados por um clericalismo, um narcisismo, um autorreferenciamento, que a gente quer ser a autoridade, e quer pôr os cristãos seguindo-nos, imitando-nos, tuitando-nos, inscritos em nós, e não em Cristo, e na autoridade de Cristo. É verdade que por vezes nós, a igreja, perdemos Cristo como referência de autoridade, e inclusive nas ideologias, passamos a ter os chefes dos reinos deste mundo como autoridade, sejam as coisas terríveis no campo da esquerda ou sejam as coisas terríveis no campo da direita. Mas nós passamos a ser servinhos das autoridades deste mundo. As ideologias ceifam-nos e põem-nos noutra conexão que não a autoridade de Cristo e faz a gente se tornar encabrestado pelo bolso, pelo patrocínio dos governos e dos reinos deste mundo. Cristo, quando é autoridade para a igreja,
a igreja se torna autoridade para batizar e para ensinar. Eu contei para vocês, há poucos dias, termina a missa, 2 casais me procuram e dizem que queriam batizar os seus filhos com um grupo de amigos, e eram 5 casais, 5 crianças para serem batizadas. Vi o entusiasmo daqueles jovens casais com as crianças e propus, então vamos batizar. Propus uma reunião com todos os 5 amigos, casais amigos, uma reunião virtual. E iniciei uma conversa falando da graça do batismo. Depois apresentei-lhes os critérios para se batizar na Igreja Católica. Quando eu apresentei os critérios, foi assustador. Virou uma guerra virtual. Quando eu perguntei para aqueles 5 casais de amigos, quem tinha uma formação católica, era batizado, crismado, ia à missa, recebia o corpo e sangue de Cristo? Quem daqueles casais eram casados na igreja? Quando eu perguntei acerca dos padrinhos, se os padrinhos eram cristãos, católicos, batizados, iniciados nos divinos sacramentos, vocês não têm noção de como eu fui tratado. Uma das mães dizia assim: que absurdo, essa não é a igreja que eu quero. Que absurdo, que igreja é essa? Isso não é igreja. Mas foi tão sofrido. Uma delas dizia assim para o outro casal: não, calma, tem um padre amigo nosso que a gente vai lá na igreja dele, paga tanto, tem que pagar tanto para fazer o curso de pais e padrinhos, mas ele batiza, chega lá. A nossa compreensão da autoridade da igreja foi esvaziada. A igreja deve ser observante da autoridade de Cristo para que ela alcance uma razoável credibilidade de ser autoridade na vida do cristão, da cristã hoje. E esse é um ponto de estrangulamento que hoje nós temos. Uma quantidade enorme de cristãos que não têm a igreja como referência no formar você, discípula e discípulo do Senhor. Gente, a expressão de Jesus é forte: ide e fazei discípulos meus, batizando-os e ensinando-os a observar tudo. Se a gente não alcança as pessoas nem com critério para batizar, você imagina o resto. Se não há um razoável consenso de aceitar, eu dizia para aqueles pais: se vocês quiserem, vai demorar um pouco mais para batizar os filhos de vocês. Mas se vocês quiserem, eu faço um caminho de 1 ano, 2 anos, o tempo que precisar, para dar uma iniciação a vocês e aos padrinhos na fé, conduzi-los à compreensão da fé. Alguns dos padrinhos, dos 10 padrinhos, dos 10, 4 nem católicos e batizados na igreja católica são. Vocês verem a situação. Falei: eu topo fazer o caminho que for para transmitir-lhes a fé, levá-los à compreensão daquilo que Cristo me ordenou. A autoridade é de Cristo. A minha obrigação é ensinar tudo o que Ele ordenou. Eu não vou ensinar o que eu quero, o critério não são os meus. Os princípios e as referências para preparar você, pai, mãe, padrinho e madrinha, para batizar seu filho, não sou eu, não são as minhas ideias ou ideologias. É a autoridade de Cristo que está em jogo quando eu dispenso o tudo que Ele ordenou. O tudo é o que Ele ordenou. Mas a igreja perdeu a força de autoridade sobre nós, porque nós transformamos Deus num conjunto de coisa muito pesada.
e nós deveríamos recuperar, hoje é festa da Santíssima Trindade, nós deveríamos recuperar a imagem de Deus, a imagem que Deus revela sobre si mesmo, para que cada pessoa, escutando a transmissão da fé, descubra, para que eu seja recuperado como alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus, aí eu topo o que a igreja orienta. Porque o equívoco está aqui, na compreensão de Deus. Se eu ensino quem é Deus, e ensino que nós somos imagem e semelhança de Deus, e eu ensino uma ideia limitada ou equívoca, ou pobre, ou ideologizada da imagem de Deus, aí é o ponto trágico na transmissão da fé. Vou adoçar a nossa comunhão fraterna nesta manhã de domingo. Que imagem de Deus você tem? Quando você recusa a comunhão com Cristo e recusa a igreja como verdadeira autoridade para te ensinar e te formar como discípulo e discípulo do Senhor, quando você recusa, você entra numa dificuldade de alcançar uma compreensão sobre quem é você. Jesus diz que é para batizar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Se a gente entra nas bibliotecas de teologia católica, a gente vai ver um arsenal de literatura extraordinário, como coisas da lógica, matemática, racional e rígida, da compreensão filosófica, conceitual e de conceitos abstratos e difíceis de entender quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo. Santo Agostinho, no século IV, dizia que a Santíssima Trindade deve ser compreendido assim: o Pai é o que ama, o Filho é o amado, o Espírito Santo é o amor. São Bernardo de Claraval, ensinando o Cântico dos Cânticos, século XII, para a virada do século XIII. São Bernardo diz que o Pai é o que beija, o Filho é o que é beijado, e o Espírito Santo é o beijo. Do século IV para o século XII. Na pesada Idade Média, um conceito tão afetivo de Deus que nós perdemos. Nós deveríamos recuperar essa compreensão afetiva, amorosa de Deus. Porque quando a gente entende Deus assim, nós compreendemos que então, se somos imagem e semelhança de Deus, nós precisamos ser o quê? Imagem e semelhança do amor, imagem e semelhança do amado, imagem e semelhança do que ama. Bento XVI diz assim, pregando esse texto: 3 pessoas que são um só Deus, porque o Pai é amor, o Filho é amor e o Espírito Santo é amor. Deus é tudo e somente amor, amor puríssimo, amor infinito, amor eterno. Deus não vive numa solidão maravilhosa, mas Deus é sobretudo uma fonte inesgotável de vida e de comunhão permanente dele, nele e dele conosco. Diz Bento, em certa medida podemos intuir Deus observando o macrocosmo, a nossa Terra, os planetas, as estrelas e as galáxias, ou o microcosmos,
as células, os átomos e as partículas elementares. Em tudo que existe está, num certo sentido, gravado o nome da Santíssima Trindade. Também nós, a prova mais forte de que fomos criados à imagem da Santíssima Trindade é esta, diz Bento: somente o amor nos torna felizes, porque vivemos em relação e vivemos para amar e ser amados. Utilizando uma analogia sugerida pela biologia, diríamos, olha que coisa elevada, que o ser humano traz em seu genoma o vestígio profundo da Trindade. Deus é amor. Então, quando você é jovem, vai casar, ou pai e mãe que quer batizar o filho, e o critério para batizar o seu filho é o do afeto, dos amigos, dos padrinhos, e não trazer a criança para as águas do batismo para que ela seja mergulhada no mistério do amor e seja regenerado nela a imagem e semelhança do amor que Deus a criou, e a igreja tem a função e a responsabilidade de batizá-la e ensiná-la a viver e observar tudo que Cristo ordenou, para que ela seja a vida dela inteira, imagem e semelhança do amor. Aí pronto, aí você vai dizer, então essa igreja eu quero que ela seja referência para o meu filho. Essa igreja eu quero que ela seja a educadora, a mestra da minha filha, do meu filho. Se você olha para a igreja e vê um monte de neuróticos, cheios de regras e normas, de prestígios e privilégios dos reinos deste mundo, que impõem a você uma autoridade de si mesmo e não a autoridade de Cristo a serviço, de regenerar em você e no seu filho a imagem e semelhança de Deus, aí você vai ter dificuldade de lidar com a igreja. Eu estou dizendo que nós, a igreja, precisamos devolver para nós a obrigação de ter Cristo como autoridade única, para que você olhe para a igreja e aceite a igreja como referência para ensinar você a observar tudo o que Cristo te ensina. Ou nós nos abrimos a esta tarefa e missão da igreja em nossa vida, ou a gente vai tentar, como tem aumentado no mundo afora, aquela compreensão equivocada. Deus sim, religião não. Cristo sim, igreja não. Esse é o maior número de cristãos que se multiplicam por aí. Deus sim, religião não quero não. Cristo sim, igreja não. Para Jesus não há a menor possibilidade de ser discípulo e discípulo dele, sem que a igreja se ocupe comigo e com você, ensinando-me, quando criança, quando adolescente, quando jovem, quando adulto e quando idoso, ensinando-me e ensinando você a ser discípulo e discípulo hoje, como criança, hoje como adolescente, hoje como jovem, hoje como adulto, hoje como idoso. Porque esse processo de ensino é para a vida inteira. Não existe a menor possibilidade de ser discípulo e discípulo de Cristo achando-se já pronto. Os pais e mães católicos idosos, domingo passado eu falei e repito-o, eu estou convivendo com a primeira geração de católicos idosos que morrem, católicos que viveram piedosamente a fé católica e que estão morrendo e não deixando nenhum filho, nenhum neto vivendo a fé católica. Dramática situação. Porque não deram conta de serem pais com autoridade na transmissão da fé. Foram frouxos. E a igreja também não teve coragem de te ajudar a ser pai e mãe com autoridade de igreja e te fazer firme na autoridade de pai e mãe. A igreja também foi frouxa. Quisemos dialogar demais com o mundo e com a cultura. Quisemos ser
diálogo demais com a sociedade marcada pelos traumas da Primeira e da Segunda Guerra, e começamos aquele discurso perigosíssimo. Não, padre, meu filho não segue igreja, religião nenhuma, mas é uma pessoa boa. Tá bom, não tá? Não, meu neto é batizado, crismado, fez primeira comunhão, não quer igreja, mas é uma pessoa boa, padre. Tá bom, não tá? E eu vou dizer para você, para te causar o desconforto que me causa falar. Não tá não. Não tá bom não. Se você batizou seu filho, sua filha, você tem que ajudar a ensinar a ele, a ela, a observar tudo o que Cristo ordenou e não só o que Ele quer. Isso passa por uma disciplina de abertura ao senhorio de Deus. E eu encerro com o senhorio de Deus que Bento XVI ensinou também sobre esse texto. Quando a gente leva uma criança a aprender a fazer o sinal da cruz, diz Bento, que a gente educa uma criança a abrir-se ao amor de Deus e a dizer, como rezamos no Pai Nosso, como clamamos na segunda leitura, o Espírito clama em nós, Abá, ó Pai. Nós dizemos, Pai, venha a nós o vosso reino, seja feita a vontade do Senhor na minha mente, na minha inteligência, na minha razão, no meu pensamento, na minha ciência, nas minhas convicções, na minha compreensão das coisas. Reine aqui, seja feita a vontade do Senhor aqui. Quando eu desço a mão e toco a minha região do abdômen, eu estou dizendo, filho, venha. O Senhor que entrou neste mundo e conheceu as nossas necessidades, os nossos desejos. Venha, Jesus, Filho do Pai, seja feita a vontade do Senhor. Reine sobre as minhas vontades e as minhas necessidades. Reine aqui. Quando eu traço o sinal da cruz, de ombro a ombro, Espírito Santo, venha, reine, seja feita a vossa vontade aqui na região das emoções e dos afetos. Reine sobre as minhas emoções e meus afetos. Seja feita a vontade de Deus. Aqui, aqui e aqui. Razão, vontade e necessidade, afetos e emoções. Se a gente transmitisse isso, e não um monte de ameaça e de doutrina, e de regra e de norma, as nossas crianças seriam felizes por ter um pai e uma mãe católico, um padrinho e uma madrinha católico, uma igreja que cuidaria delas, para serem imagem e semelhança de um Deus que reina sobre ela, fazendo nele, reinar a própria realidade divina. Incline a sua cabeça. É hora de você avaliar a qualidade de cristã e cristão que você é no mundo. É hora de você não deixar que as dúvidas e os medos continuem te conduzindo. É hora de você inclinar sua cabeça em oração e dizer, Santíssima Trindade, vem, reina em mim e sobre mim. Seja feita, ó Pai, ó Filho, ó Espírito Santo, a vontade de Deus em minha vida. Que eu seja a imagem e semelhança de Deus, amor, e comunique esta verdade de Deus, amor, em tudo que sou. Reze do seu modo, fale com Deus. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma tua direção. Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência a tua voz, vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim.
bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. O teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, Visita cada irmão, ó meu Senhor. dá-lhe paz interior e razões para te louvar. Desfaz toda tristeza, Faz toda tristeza, incerteza, desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. O teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui.